Bom, então vamos começar nosso curso de princípios do direito penal. Bom, em primeiro lugar, o que é princípio? Princípio é aquilo que você segue, é uma coisa que origina outras coisas. Então existem certos ditames, certos dispositivos do direito penal que regulam toda a aplicação do direito penal. Nós vamos começar falando, como não poderia deixar de ser, no princípio da legalidade, que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal. Nós já vimos, nulo crime, nulla pena, sine prévia lege. Aqui nós temos o princípio da legalidade e nós temos o princípio da anterioridade. Bom, mas a legalidade significa que não há crime, infração penal, e aí vale também a contravenção, nem pena ou medida de segurança para os inimputáveis, sanção penal para os imputáveis, sem prévia lei. Ou seja, eu tenho que ter uma lei anterior que defina essa conduta como criminosa. Daí porque eu posso dizer que eu tenho uma legalidade formal e posso dizer que tenho uma legalidade material. Então, uma das perguntas de prova é qual a diferença entre a legalidade formal e a legalidade material. A legalidade formal é a obediência aos trâmites procedimentais legislativos. Vocês sabem que uma lei, ela é criada, ela é discutida, ela é votada, ela é sancionada e ela é publicada. Para que uma lei cumpra essas formalidades aqui, eu tenho que respeitar os requisitos do rito, do procedimento que a Constituição estabelece. Então, a legalidade formal gera uma lei vigente. Por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos, quando trouxe o dispositivo que disciplinava que os crimes hediondos só podiam ser cumpridos em regime fechado, não podia haver progressão de regime nos crimes hediondos, existia na Lei de Crimes Hediondos uma legalidade formal. Ela havia cumprido os ritos procedimentais da votação, né, da criação, da votação, da discussão, da sanção e da publicação. Contudo, eu preciso também ter, além dela obedecer o procedimento legislativo, né, ela não pode contrariar a Constituição e os tratados de direito internacional. Porque se ela contraria a Constituição e os tratados de direito internacional, ela é formalmente válida, mas ela é materialmente inconstitucional. Então, o que é o conceito material da legalidade? O conceito material é quando aquela lei está de acordo com o ordenamento jurídico previsto na Constituição e nas leis e tratados de direito internacional. Então, formalidade, parte formal, é cumprimento dos ritos procedimentais. Parte material, quando ela está de acordo com a Constituição e quando ela está de acordo com os tratados e leis. Logo, apesar de vigente, era uma lei inválida. Por quê? Porque a Lei de Crimes Hediondos era inválida porque, ao não admitir a progressão de regime, ela violava o princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, foi declarada inconstitucional. Então, legalidade material é a obediência ao conteúdo da Constituição e aos tratados de direitos humanos. A legalidade material gera uma lei válida. Então, para ela ser válida, não só eu tenho que ter a legalidade formal, ela tem que cumprir os requisitos procedimentais, como também ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal e com os tratados. Legalidade material. Bom, além disso, uma outra pergunta que pode ser objeto de uma questão de prova da OAB, de prova de concurso, é o que significa, qual o significado
da legalidade. Bom, eu tenho aqui, gente, 3 correntes. Vamos lá, vamos colocar aqui no quadro. Então eu tenho a legalidade, primeira corrente. A legalidade como sinônimo de reserva legal. E a reserva legal, nós já sabemos, a reserva legal significa dizer que só a lei pode criar crimes, só a lei pode combinar penas. Esse é o princípio da reserva legal. Para essa primeira corrente, legalidade seria a reserva legal. Para a segunda corrente, presta atenção. Reserva legal, que nós já vimos em outras aulas, é que somente está reservado para a lei, reserva legal, só a lei pode criar crimes. Eu não posso ter uma criação de crimes através de uma emenda constitucional, por exemplo, uma medida provisória, né? Eu não posso ter a criação de crime através de uma lei delegada. Eu não posso ter a criação de crime por uma analogia em malam parte. Não posso ter uma criação de crime por uma doutrina. Não posso ter uma criação de crime por uma jurisprudência. Tá? Então, legalidade para essa primeira corrente seria a reserva legal. Para a segunda corrente, legalidade não se confunde com a reserva legal, tá? O princípio da legalidade torna a lei em sentido amplo, abrangendo todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Então, legalidade para essa segunda corrente seriam todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Então seria a lei ordinária, a lei complementar, a lei delegada, emenda constitucional, medidas provisórias e etc. Tá? Lembrando que a reserva legal torna a lei em sentido restrito, abrangendo somente a lei ordinária e a lei complementar. Dentre essas aqui, só a lei ordinária e a lei complementar é que tem o objetivo de criar crimes e combinar penas. Então, a lei ordinária, Código Penal, a lei complementar, nós temos várias leis complementares, né? Nessa legislação extravagante que nós temos, que tem como objetivo combinar crimes e penas.